Nós estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo. E hoje estamos aqui, as 4 pastoras, eu, Márcia Silva, você já me conhece de outros programas, e também as pastoras da videira, a pastora Valéria, que está aqui, a pastora Marília, e também a pastora Dalva. Olá, queridas, sejam bem-vindas mais uma vez aqui ao nosso programa. Olá, pastora Márcia, queridas. E a gente fica com saudade, né, pastora? Não sei quanto a vocês, mas eu fico com saudade de vir para o programa. E às vezes a gente, uma ou outra, não pode vir, mas sempre desejando estar aqui nesse momento tão precioso. Que bom. Olá, queridos e queridas, né? Nós sabemos que as mais abençoadas, na verdade, desse programa somos nós mesmas aqui, né? Que é muito edificante e o nosso querido ouvinte ou espectador que participa conosco. Que bom, né? Poder compartilhar, né, pastora, da palavra de Deus. Sim. E eu sei que quem está conosco também faz parte desse time. Que elas estão sempre por aqui, né? É verdade. Fazendo parte do Batom e Bate-Papo. E podem fazer parte comentando aí. Sim. É bom lembrar Chamando isso também, né? participar. Se você está assistindo pelo canal do YouTube, é bom que você deixe ali o seu comentário, se quiser fazer perguntas, enviar para nós. E também compartilhar o programa com pessoas que você queira abençoar, ok? Hoje nós vamos falar de um tema que dificilmente alguém escapa dele. Nós vamos falar sobre o rugido do leão, o sinal de que aquilo que Deus prometeu está a caminho. Olha que bênção. Tenho certeza que, de alguma forma, você vai ser abençoado e você vai perceber na sua vida algo que precisa ser ajustado com a palavra de Deus, ok? Nós vamos começar lendo o texto de 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo de 8 a 10, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha, é muito importante quando a Bíblia menciona a respeito de uma estratégia do diabo. E aqui nós vemos a Escritura afirmando que o leão, ele ruge procurando quem ele possa devorar. O propósito desse leão rugir é intimidar os filhos de Deus. Então, ele faz isso para causar medo, terror, e o alvo é que você desacredite das promessas de Deus. Mas hoje nós estamos aqui para afirmar que se tem havido rugido, o que são esses rugidos? Nós vamos compartilhar agora com você, para que você perceba na sua vida quando isso acontecer. Quando acontecer esse rugido, você pode ter certeza. Aquilo que você tem orado e buscado, ou as promessas de Deus, elas estão prestes a se cumprir na sua vida. Amém. Então, Aleluia. nós queremos hoje abençoar você, para que você possa aprender a vencer a voz do inimigo. Então, fique conosco e ouça a respeito das nossas experiências e, principalmente, sobre aquilo que a Bíblia diz sobre esse rugido. E eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo já identificando, se nós estamos falando do leão, quem é esse leão que ruge? Nesse texto aqui de 1 Pedro 5. Pastora Valéria. É o inimigo disfarçado de leão. É o nosso opositor, o nosso adversário. E nós vamos ver aqui muitas formas como que ele faz isso. Muitas são óbvias, outras nem tanto. Quando você diz disfarçado, vocês já perceberam como que a arma do diabo é o engano, mas é aquela maneira de agir disfarçada, sem que ele apareça em cena. Sutil, né?
Então, isso torna mais difícil de identificar a sua voz ou identificar as suas estratégias quando ele vem contra nós. Sim. E isso é perceptível, sim ou não, pastora Dalva? Quantas vezes, pastora, eu pensei coisas que eu achava que eram meus pensamentos? Muitas vezes. Por não identificar que aquela voz era do diabo. Né? As pessoas às vezes interpretam guerra espiritual apenas como algo assim que eu estou orando, expulsando, mas muitas vezes essa guerra acontece na mente, né? O diabo lançando pensamentos de morte, de medo, e isso muitas vezes aconteceu comigo. Mas à medida que eu comecei a perceber, essa voz não é minha, eu não penso isso, eu comecei a perceber que tinha alguém que não era Deus, né, jogando esses pensamentos na minha mente. Pastora Marília, esse rugido, nós estamos falando então rugido do leão e também identificar que se está rugindo é porque tem algo bom que Deus quer fazer e que o diabo já percebeu. Então, o que é esse rugido exatamente na vida do crente? A pastora Dalva falou de pensamentos, né, pastora Márcia? Eu creio que são justamente pensamentos que são colocados para que nós pensamos que somos nós mesmos. E eu percebo que o diabo ele age de uma maneira muito sutil, né? São pensamentos, na prática, o que são? Pensamentos de incapacidade, pensamentos de condenação, de culpa. Todo pensamento que produz dúvida, incredulidade, medo, tudo isso não vem de Deus. Então, é um rugido que vem para nos amedrontar, que vem para nos enfraquecer, que vem para retirar de nós tudo aquilo que o Senhor disse. Porque o diabo ele é expert em roubar. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar os sonhos de Deus, roubar as promessas de Deus e a própria palavra de Deus. Então, é tudo aquilo que é o contrário. A pastora Dalva falou uma coisa muito importante. Se o que eu estou ouvindo está me trazendo tristeza, está minando a minha fé, não pode ser de Deus, porque a palavra de Deus, o rugido do verdadeiro leão, são palavras de fé, de ânimo. Quando Deus fala conosco, quando Sim. o Espírito de Deus que habita em nós, ele está falando conosco, ele sempre está nos levando a crer. Então gera alegria, gera fé e sempre envia com aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Agora, se você tem ouvido ou se você tem pensado, porque esse rugido, é importante que você associe com pensamentos, ok? Então, são pensamentos que vêm na sua mente, que o diabo lança. Se você tem pensado coisas do tipo, eu não vou conseguir, eu vou desistir do meu sonho, eu penso que Deus não quer me curar, não, essa bênção é para os outros, não para mim. Isso não procede de Deus. Agora, nós vamos compartilhar aqui uma forma de você identificar esse rugido, mas também como você lida com ele. Porque a maneira como você lida com esse rugido vai determinar se você vai ou não alcançar o propósito de Deus, ou ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Vamos falar um pouco sobre isso, pastora Valéria? Sim. Como que esse rugido do leão, esses pensamentos que o diabo lança na mente, né, da pessoa, como que isso pode nos afastar das promessas de Deus? Primeiro, porque são pensamentos mentirosos. São setas inflamadas que vêm na direção da mente da pessoa cristã com o objetivo de minar a fé, né? Com o objetivo de diminuir as promessas. E eu creio que a senhora falou de identificar, isso é muito importante. Quando nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo está em nós e ele age, porque ele é Deus. E ele veio revelar a face de Cristo, né? Eu gostei demais de uma palavra que a senhora mencionou na conferência, que diz que nós devemos ter revelação de que estamos unidas com Cristo. Então, essa revelação é importantíssima, porque se eu estou unida com Cristo, como que algo que vem para me destruir pode tomar corpo na minha mente? Não. Então, a melhor maneira de nós ignorarmos esse rugido é pensando outra coisa. Como a pastora Marília falou, pensa o contrário. Isso. Né? Assim, se você pensar o contrário daquilo que está vindo na sua mente, que você está em dúvida se vem de Deus ou não,
É o que a palavra de Deus diz. Eu quero insistir nessa questão do identificar. Porque o diabo, ele age sempre disfarçado. Então, é claro que esse rugido do leão, ele é um pensamento, que é claro, vem na sua mente. Mas também o diabo usa a boca de pessoas. Ele pode usar a boca de pessoas no seu trabalho, ele pode usar a boca até de irmãos, de amigos, e de pessoas que não querem realmente ver você ser bem-sucedido. Você já percebeu que tem pessoas, às vezes, que sempre têm palavras negativas? Isso é ou não fato, pastora Marília? Sim. Na realidade, a fonte é só uma, né, pastora Márcia? A Bíblia fala... Mas identificar a fonte, a Bíblia né, fala que sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, ele é o nosso adversário, e ele vem... ele está ao nosso redor. Então, ele vem através de pensamentos, mas ele usa a boca de pessoas. Então, é nesse momento que eu tenho que identificar. Mas a fonte é uma, a fonte é o diabo. Ele é que quer nos minar, ele é que quer nos paralisar, ele quer nos impedir de prosseguir. Então, ele usa pensamento, mas ou então ele usa a boca de pessoas para falar, não, esse casamento seu não vai dar certo. Não, você já tentou demais. Não, você já orou demais. Quanto jejum você já fez? Casa de novo, desiste. São vozes. Nesse momento, é aquilo que a pastora Valéria falou, né? Que nós temos que identificar porque isso não está de acordo com a palavra. Por isso é que eu acho tão importante, pastora Márcia, nós termos a palavra. Eu amo a palavra de Deus, eu procuro memorizar, eu procuro declarar os versículos, porque quando nós temos uma palavra, essa palavra mesmo, ela vai de encontro. Então, ela vai contradizer. Você fala, não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que se eu tiver fé, o Senhor vai restaurar meu casamento, Ele vai mudar essa situação. Olha, pastora, só na hora que você identifica que você se torna resistente ao diabo. Então, muitos crentes conhecem o versículo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A questão é como que você vai resistir se você não identificar primeiro. Deixa eu só falar. Já viu que algumas vezes as pessoas estão conversando com você ali no dia a dia e elas liberam uma frase que você fala, gente, mas parece que não dá um sentimento, um constrangimento no espírito, né? Eu me lembro de muitas vezes quando a gente começou a escola e às vezes até algumas famílias mesmo vinham e falavam alguma coisa. E eu estava até vindo, concordando com a pessoa, mas na hora que ela falava uma frase que não estava em linha com aquilo que Deus estava fazendo, por isso que nós temos que vigiar. Porque a Bíblia diz que a gente ora muito. Aí eu vigiei, eu falei, não é bem assim. Os alunos aqui aprendem sim, e aprendem todo o conteúdo do currículo e todo o conteúdo da palavra. Então, assim, não é que eu queria me opor à pessoa. Sim. Eu queria me opor àquela mentira. Sim. É verdade. Isso é muito importante. Eu quero entrar num ponto aqui que eu acho essencial nós identificarmos, até para que nosso ouvinte também possa compreender melhor. Porque, olha, você não pode impedir o leão de rugir. 1 Pedro 5 fala que ele ruge e ele anda ao derredor. Então, você não pode impedir o diabo de agir nesse aspecto, de tentar, né? Mas você pode aprender a lidar com isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer e que é importante é ignorar. Nós falamos aqui de identificar. Então, você tem que identificar que aquele rugido ali, ou aquela circunstância, ou aquele pensamento, é o diabo que está por trás. Uma vez que você identificou, você vai ignorar. Então, não dê tanta importância, porque o alvo dele é intimidar você. E a Valéria comentou aqui algo, eu penso que as pastoras também querem compartilhar para que você fique mais esperto, ok? E, porque o diabo não é páreo para você, ok? Porque você já está unido com Cristo. Amém. Então, Cristo é que vai vencer por você toda tentativa do diabo de te prejudicar. Mas você precisa ignorar. Como que você vai ignorar? Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu recebi uma palavra, uma pessoa estava orando, nós estávamos numa reunião de oração, e eu recebi uma palavra, eu era solteira ainda, faz pouco tempo. E naquela reunião de oração, muitas pessoas ali compartilharam, né, algumas palavras de Deus, e alguém veio, orou comigo e me entregou uma palavra, mas aquela palavra pesou meu coração, porque era uma palavra ruim,
Era uma palavra que dizia que eu ia ter muitos problemas à minha frente e falou de coisas pessoais. E quando terminou aquela oração, eu fiquei muito mal. Em vez de eu estar alegre, cheia de fé, não, eu fiquei abatida. E eu entrei para o meu quarto e na hora o Espírito de Deus falou comigo. É interessante como que Deus vence com a mesma arma, né? Era um pensamento que veio na minha mente. Nossa, agora os problemas vão piorar. E naquela hora o Espírito de Deus me lembrou a palavra. Oh, que maravilha. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Na hora, eu lembrei desse versículo e eu declarei ele. Falei, eu declaro que tudo que foi dito aqui não vai acontecer. Sim. Porque eu sou nova criatura e todas as coisas antigas passaram. Nunca aconteceu nada do que aquela pessoa falou. Graças a Deus. Isso é o rugido do leão. Sim. E uma frase, pastora, que o pastor Luiz falou que assim mexeu comigo, porque eu acho que é uma verdade que às vezes nós não nos atentamos para ela. É que o diabo ele só tem espaço e território que nós concedemos para ele. É verdade. É verdade. Né? Na mente, isso é muito sério, né? Muito sério. Porque é você que dá, na verdade, poder para ele fazer isso. E eu dou poder quando eu Estabelece o acredito no rugido. Né? Então, ignorar o rugido é quando eu estou vendo as circunstâncias, eu falo, não vai ser assim. Porque a Bíblia fala que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Amém. Ao meu respeito. Então, eu começo a declarar a palavra, o que está à minha volta diz o contrário. É o rugido do leão, dizendo, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não tem dinheiro, né? Seu casamento já acabou, mas eu vou dizer o que a palavra diz, Sim. não o que o rugido está dizendo. Então, é isso verdade. é ignorar. Pastora Marília, então, nós fizemos uma afirmação aqui no tema do nosso programa, o rugido do leão, o sinal de que aquilo que Deus prometeu está a caminho. Isso, de fato, é verdade, pastora Marília. Então, o rugido do leão, eu vou ignorar quando o diabo está tentando me convencer o contrário, é isso? Sim, uma vez que nós temos uma promessa, pastora Márcia, que Deus deu, o diabo realmente vai querer nos resistir. Então, acho que mais uma vez, é importante esse discernimento, né? Porque ele vem para resistir. E depois a Bíblia fala aquele versículo lá, no final ele fala, resistir-lhe firmes, né? Aonde está? Aqui no versículo 8. Resistir firmes na fé. Por que tem que resistir? É porque ele vai tentar, e não é uma vez, não. Ele vai tentar 2, ele vai tentar 3, ele vai tentar com a intenção de que nós venhamos a ceder e realmente acreditar nas suas falácias. Então, eu penso que esse resistir, esse posicionamento, ele é muito importante, né, pastora? Porque quando a Bíblia fala resistir, é porque realmente do outro lado tem alguém que está querendo perseverar, e ele é persistente, nós sabemos disso. Olha, eu creio que resistir é ignorar. Como é que você resiste? Você ignora. Sabe uma das coisas que mais funciona em relação a alguém que está tentando te prejudicar, ou tentando implicar com você, ou tentando sempre ali lançar críticas, coisas desse tipo, é quando você se torna indiferente, não é? Então, quando você é indiferente, a pessoa vai perdendo força. Quando a Bíblia fala que você tem que resistir, significa que você vai ignorar o que o diabo está falando. Então, você está indo para o culto e, às vezes, vem aquele pensamento, não vai adiantar não, hoje você está mal, não adianta ir no culto, olha aí, você vai no culto, mas não funciona, você ainda continua doente, não, olha o seu casamento. Então, são pensamentos, você tem que ignorar. Essa é a maneira de resistir ao diabo. É muito importante que você saiba como resistir. Queria também que a pastora Valéria mencionasse aqui essa atitude nossa de ignorar e de resistir o diabo. Pastora, é o que a senhora falou, a questão do... É porque a gente gasta energia demais reverberando esses pensamentos que vieram para nos atacar. E a Dalva falou que a gente dá poder para ele acolhendo essas setas. E nós não podemos ficar pensando nelas, meditando nelas, mas nós temos que largar para lá, pensar outra coisa. E pensar o quê?
pensar nas promessas. Todas nós aqui temos palavra de Deus para o nosso casamento, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa vida financeira. E na hora que vem algo, e você sabe que não é sempre que o inimigo vem com pensamentos ou até com palavras na boca de outras pessoas. Às vezes tem fatos diante de nós. É claro. Às vezes tem fatos, você está vendo ali o fato, né? O fato na sua conta financeira, às vezes você está vendo o fato no seu corpo. É uma dor, é uma enfermidade, ela é um fato, mas não quer dizer que ela é a verdade. Você sabe que eu fui pesquisar agora o outro lado do resistir, que fala assim, resistir também é conservar-se firme, não ceder, não sucumbir. Conservar-se firme no quê? Na promessa. Amém. E conservar-se firme na Amém. palavra. Isso é poderoso. Olha, o texto de 1 Pedro 5:8 diz que o diabo, ou seja, o leão, ele está procurando a quem devorar. Agora, a questão é que nem todos vão ser devorados. Ou seja, nem todos vão ceder ao diabo. Isso. Então, mas alguém, com certeza, vai ser uma vítima aqui das mentiras do diabo. Agora, você precisa saber que, se ele não pode devorar a todos, qual que é a estratégia de vencer o diabo? Eu creio que o que determina se você pode ou não ser devorado é o que você faz com o rugido do leão. Se você acredita nas mentiras, você será derrotado ou facilmente vencido. Mas se você aprende a vencer essa intimidação, você tem chances de prevalecer. Aleluia. Nós vamos falar mais sobre essa questão, sobre alguém para devorar. Como resistir e vencer a intimidação do inimigo. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos continuar falando desse assunto nesse segundo momento, ok? Nosso tema hoje é o rugido do leão, o sinal de que aquilo que Deus prometeu para você já está a caminho. Daqui a pouquinho a gente volta. Confira agora os lançamentos dos Radicais Kids. Livreto de consolidação, O Amado Coração. Tudo isso em 2 formatos, um menor para crianças e outro maior para as líderes. Nele, você tem as frases do plano de evangelismo de um lado e os versículos do outro. E para que as crianças menores possam evangelizar e aprender o plano de salvação, chegou o boneco, O Amado Coração. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, editoravideira.com. Não perca! Bem, nós estamos de volta, continuando falando do nosso assunto de hoje, o rugido do leão, o sinal de que aquilo que Deus prometeu para você está a caminho. Nós lemos aqui o texto de 1 Pedro 5, do versículo 8 ao 10, onde fala que o diabo é como um leão que anda rugindo, procurando alguém para devorar. Compartilhamos então sobre a importância de você identificar o rugido do leão, para que, é claro, você possa depois disso ignorar, ou seja, resistir ao diabo. A Bíblia sempre nos fala, às vezes, de uma maneira simbólica, mas o alvo é nos levar à prática, a uma ação prática, a uma experiência na vida cristã. Ok? Então, nós falamos sobre ignorar o inimigo. Ignorar o inimigo é o mesmo que a Bíblia fala de resistir. Resistir àquele pensamento negativo que sempre leva você a pensar contrário à palavra de Deus. Não, Deus não quer me curar. Não, eu acho que Deus não vai me abençoar. Não, eu não vou prosperar. Não, isso não vai dar certo. Não, meu casamento é assim mesmo. Percebe? Esses pensamentos não procedem de Deus. Isso é o rugido do leão. Eu quero agora dar continuidade e falar sobre o que a Bíblia está falando também, que ele procura alguém para devorar.
Então, nós precisamos saber que a maneira como você vai lidar com esse rugido vai determinar se você pode ou não ser devorado. E eu quero começar aqui com a pastora Valéria. Pastora Valéria, então, como que nós vamos ter essa atitude para não apenas identificar, mas principalmente lidar, né, com esse rugido para não sermos devoráveis? A senhora falou a palavra que eu vou usar aqui, atitude. Já que nós identificamos e ignoramos as mentiras, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter uma atitude. Uma delas que eu quero falar é sobre a nossa zona de conforto, né? Porque a estratégia do inimigo é usar o medo e a intimidação para nos manter em nossa zona de conforto. Isso significa que a gente vai ficar onde está e não vamos avançar. Então, eu me lembro, quero dar um exemplo aqui, que me tirou muito da zona de conforto, quando há uns anos atrás, a senhora me desafiou, enquanto escola videira, a fazer um encontro nacional de educadores cristãos. A senhora não tem noção como aquilo mexeu. Meu Deus, como eu saí da zona de conforto, eu pedi oração, eu entrava em jejum, pus a escola para entrar em jejum, por quê? Nós já estávamos muito bem enquanto educadores cristãos, a minha equipe estava muito bem treinada, mas eu me lembro do primeiro tema do nosso Encontro Nacional de Educadores Cristãos, que foi frente à doutrinação ideológica de gênero. Tudo isso que tem vindo contra as famílias, contra as escolas, com relação à formação integral da criança. Eu não vou nem entrar aqui no assunto em si, não é o momento. Mas eu fui muito intimidada. O inimigo falava várias vezes na minha mente: bem, até aqui você veio. Você já plantou essa escola junto com outras pessoas, vocês já cresceram, vocês já estão com 10 anos, vocês já atingiram 1000 alunos, agora você passa para outro. Porque entrar em nível nacional não é para você. Você foi aquela pessoa para começar, mas você não é aquela pessoa para avançar. Então, eu me lembro que eu desenvolvi até uma enfermidade. Era o medo. É uma maneira do diabo te intimidar, né? Mas eu comecei a orar e declarar as promessas. Na hora que eu comecei a declarar as promessas que nós tínhamos recebido na escola, aquele medo foi diminuindo e aquela intimidação foi recuando. Então, eu tentei, falei, não, eu vou encarar. E na hora que a escola encarou, nós tivemos um boom. Amém. Então, sair dessa zona de conforto significa dar um passo de fé. Um passo de fé. Avançar de onde você já está. Ou seja, tomar posse das promessas antes delas se cumprirem. Sim, exatamente. Declarando que vai acontecer. Amém. 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 Pastora Dalva aqui para comentar a respeito dessa questão do rugido, porque rugido de leão é uma coisa que assusta. Sim. E a Bíblia usa exatamente essa imagem, né, do rugido do leão. Então, é uma coisa que literalmente é assustador. Agora nós estamos falando de uma maneira espiritual, que são pensamentos do diabo, é o espírito de medo. Como que eu vou lidar então com esse espírito de medo, com a intimidação? Porque tem muitas situações difíceis, às vezes uma enfermidade de morte. Não é? Vem o medo. Sim. A intimidação. Tem situações que o diabo fala, não faz isso que você não vai conseguir. Às vezes pode ser coisas como liderar uma célula. Muitos têm medo de liderar uma célula. Outros têm medo de multiplicar. Alguns têm medo de ser pastor. Ou então têm medo de responder a Deus em algum desafio, ou algo que Deus coloca ali, como a Valéria falou, sair da zona de conforto para algo maior. A pessoa fica intimidada, porque o diabo fala, não vai que você não vai conseguir. Então, como que faz para lidar com essa situação? Eu penso que essas situações em todas as áreas da nossa vida sempre vão acontecer, pastora, tanto no casamento, quanto no nosso ministério, coisas que vão nos tirar da zona de conforto. Mas eu penso que nesse momento, uma forma de resistir é rugindo de volta. Como que eu vou isso é bom, hein? Rugir de volta. Olha porque só. o diabo está rugindo, né, na nossa mente. É porque, na verdade, o diabo não é o leão, né? Não, ele é como o leão. É importante você entender isso. Exatamente. Já fala que ele é como um leão, mas não diz que ele é o leão. Sim. Então, é muito importante a gente saber. E ele está rugindo. Então, nós vamos rugir de volta. Vamos descobrir como é que a gente vai fazer isso. E ele é como leão e nós somos filhos de leão, né, gente? Eu penso que uma das formas é não reclamar, mas profetizar a vitória. Aleluia. Porque às vezes nós ouvimos o rugido e falamos o que ouvimos.
Mas, esse é o problema, né? Né? Aí você verbaliza aquele verbaliza pensamento. o que você está ouvindo e o diabo vai minando a fé, né, pastora? Então, naqueles momentos que você não vê, você está vendo a derrota, profetiza a vitória. Quando você está vendo a enfermidade, profetiza a cura. Amém. Né? Você está vendo a escassez na sua conta, que é algo real, profetiza abundância. Minha conta vai ter tanto dinheiro que vou ter que abrir outra. Na minha vida não vai faltar nada. Eu acho que essa é colocar na boca aquilo que Deus quer nos dar. Rugir de volta. Gostei, viu, Dalva? Gostei disso aí. Eu me lembrei aqui de uma experiência muito clara que nós tivemos no Ministério com Crianças, logo no início do nosso ministério, que as pessoas falavam, e pessoas da igreja mesmo, até a equipe de líderes ali, os poucos líderes que tínhamos, e nós queríamos crescer, multiplicar, e tinha muitas crianças, e precisávamos de mais líderes. E na nossa reunião sempre ouvíamos a frase, mas não tem líder. Mas não tem líder. Então, era um pensamento que o diabo lançou e já estava consolidado na mente dos poucos líderes que nós tínhamos. Não tem líderes para criança. Ninguém quer liderar crianças. E aí as pessoas começaram a falar, como você disse. Elas começaram a verbalizar. Mas um dia me deu um espírito de indignação na reunião. E eu estava presente. E você estava lá? E eu rugi de volta. E eu falei, hoje é o último dia que vocês falaram essa frase. Não tem líderes de crianças. Porque tem líderes. Eles apenas não foram levantados ainda. Mas eles serão. E a partir daquele momento, começou a mudar a nossa realidade. É verdade. Isso é poderoso. Você tem que aprender a rugir de volta. Você tem que rugir de volta para o diabo, viu? Não é para pessoas, né? É verdade. Pastora Marília, eu penso que isso aqui também são coisas tão poderosas. Eu acho que nós precisamos ter revelação daquilo que nós temos em Deus, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O que realmente nós temos? O que nos dá legalidade para rugir de volta? Eu creio que são as promessas mesmo de Deus, nós nos apropriarmos dela. E tem algo aqui muito, muito poderoso. Tudo que Deus colocou em seu espírito pertence a você. Amém. Nossa, isso é muito poderoso. É verdade. Você precisa estar de acordo com o seu coração e não de acordo com a sua mente, porque Deus fala no coração, Deus fala no seu espírito. Então, tudo que Deus colocou no seu espírito pertence a você. Olha o que a Bíblia fala aqui em Jeremias 29:11. O que Deus pensa? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus sempre tem pensamentos de paz, Deus sempre tem pensamentos de bênção, de prosperidade, né, de cura, né, de alegria para nós. Então, uma vez que nós recebemos uma palavra no nosso coração, ela é nossa. Eu me lembro que Deus, né, eu sempre tive um desejo de ter uma casa, toda mulher quer ter uma casa, né, um sonho de ter uma casa para morar, poder decorar, poder organizar, e eu já cheguei até a construir uma casa e reformar casas, e por circunstâncias diversas, nós precisamos vender essa casa para pagar algumas dívidas e nós fomos morar de aluguel. Mas existia sempre aquele rugido, não, você não vai ter, porque quando você teve, você precisou vender, não, agora o dinheiro não vai dar, né? Mas aquela promessa estava no meu coração, porque Deus colocou ela no meu coração, Deus colocou ela no meu espírito. Tudo que Deus colocou no seu espírito pertence a você, então eu recebi aquilo. E eu falava, o Senhor prometeu, o Senhor vai me dar. Né? E hoje, para a glória de Deus, eu estou num caminho para entrar dentro da minha casa. Eu falei, essa vai ser a última que eu vou construir, vou decorar. Né? Mas eu penso, pastora Márcia, que muitas pessoas abrem mão dos sonhos, né? Dos sonhos de Deus, e não se apropriam. Se Deus colocou no seu coração, é porque Ele quer te dar. Então, se apropria desse sonho, se apropria dessa bênção, né, desse casamento, se apropria da conversão do seu marido, se apropria, né, de filhos tementes a Deus, se apropria dessa cura, porque essa é a vontade. O Senhor colocou no seu coração, já é seu por herança. Sabe uma coisa que eu vejo uma grande necessidade para que você não seja devorável? Você não, dá medo, você fala, não seja devorável, ai meu Deus do céu. Aquela expressão assim. Eu estou usando exatamente o verbo, né, que está ali em 1 Pedro 5, que o diabo procura alguém para devorar.
Sim. Né? É. Então, de fato, ele está falando no sentido de paralisar, né, a pessoa. Agora, uma maneira de você não ser devorável, né, não estar entre aqueles que são paralisados e vencidos ou derrotados, é você assumir o controle dos seus pensamentos. Amém. Porque uma mente passiva, ou seja, que aceita todo tipo de pensamento que vem, seja ele negativo ou não, você está ali vulnerável à ação maligna. Então você precisa assumir o controle dos seus pensamentos. Então tenha cuidado, porque controlar os pensamentos é parte da vitória. É verdade. Porque nós falamos aqui, foi a própria pastora Dalva que comentou, a batalha espiritual, ela acontece na mente. Porque é na mente que estão os pensamentos, a sua capacidade de raciocinar, de pensar. Agora, o diabo sabe que se ele controlar os seus pensamentos, ele vai controlar a sua vida. Então, opõe-se a ele. Você tem que oferecer uma resistência. Aprenda a controlar os seus pensamentos. Como que eu faço isso? Com a palavra. Exatamente. Escolha um versículo todo dia. Ou se você não quiser todo dia, escolha um versículo da semana para você pensar nele durante toda a semana e para você declarar ele durante todo o dia. Então você já sai de casa de manhã com esse versículo memorizado e falando. Essa é uma maneira de você guardar a sua mente. Então nós falamos muito sobre essa questão da palavra, né? Mas isso nos ajuda a tirar a atenção de coisas negativas. Exatamente. Então sempre Essa sensação de coisas negativas, isso você identifica isso como sendo uma estratégia do diabo? Sim, ele gera em nós sensações que aparentemente parecem ser nossas, né? Parece que tem algo ruim que vai acontecer. Eu tive um exatamente. sonho ruim. Você teve um sonho ruim, então ora, anula e declara Exatamente. a palavra. Mas a maioria sente e ela anda pelas sensações. Não, eu estou sentindo. Sensações hoje vai acontecer negativas, algo ruim. né? Aí ela fala, hoje vai acontecer. E ela começa a verbalizar o que ela está sentindo. Então ela cedeu o território para o diabo, né? Tem uma ilustração que a senhora mesmo nos ensinou uma vez e que eu sempre lembro dela e falo, ela é muito verdadeira. A senhora contou a ilustração da formiguinha surda. Né? Que eu me lembro. Ela estava subindo um monte e um monte de formiga dizendo para ela, não vai, você vai morrer. Ninguém conseguiu chegar lá em cima. E ela continuou andando. E aí todas começaram a falar, gente, ela é louca, ela vai morrer. E ela conseguiu chegar lá em cima. E lá em cima, quem estava lá em cima perguntou, como você conseguiu chegar aqui? Aí ela falou, a outra falou, ela é surda, você não Fez sabia? a mímica. Ela é surda. É a surdez espiritual. Não ouvir o rugido, ignorar o rugido, falar contra o rugido, né? Porque isso é que vai nos levar à vitória. Porque o diabo quer nos segurar e nos paralisar. Mas para isso a pessoa também precisa saber com que tipo de pessoa que você anda. Ixi, isso é importante. Com pessoas que estão concordando com o rugido do leão? Isso é importante. Ou é com aquela pessoa que está motivando a sua fé? Não é verdade? Então, assim, tem que ser alguém que vai colocar você para cima. Interessante, pastora, Verdade. que na vida da igreja você tem que ter algumas atitudes práticas. Né? O estar junto já nos guarda. O cultuar, o congregar nos guarda. Eu me lembro que muitas vezes eu convivi, a gente sempre acompanhou mulheres, famílias, que sempre tinham uma confissão negativa. E eu continuei convivendo com essas pessoas para ensinar, para discipular, mas na hora de você compartilhar a sua intimidade, viajando ou tendo um tempo maior de comunhão, eu falava, não, ela não está pronta para isso. Por quê? Porque ela não me ajuda a cultivar o meu espírito. Então você tem que conviver com pessoas que cultivam o seu espírito, que falam o que a Bíblia diz e que, né, vem ali alimentando a sua fé. A respeito dessa experiência que a senhora falou sobre as líderes, a senhora só não rugiu de volta, não. A senhora colocou um modelo dali em diante. Todas as vezes que eu discipulei depois disso, quando alguém falava essa frase, eu rugia de volta. A gente podia fazer até um meme, hein?
Os líderes estão aí, eles apenas não foram levantados. Os líderes estão aí, eles apenas não foram levantados. Mas como é importante, né, pastora Márcia, pastora Valéria, nós discernimos essa voz. Sim. Né? Ter um espírito aguçado, afinado, para poder discernir, porque nós temos que discernir a voz do inimigo e de Deus, não é verdade? É interessante, porque lá em Mateus nós vemos o diabo tentando Jesus também, porque até Jesus ele tentou. Né? Ele tentou 3 vezes, e o mais interessante é que Jesus combateu esse pensamento, essa tentação com a palavra. Então, por 3 vezes Jesus disse, está escrito, está escrito. Né? E eu acho que é muito importante, nós voltando aqui o que a pastora Márcia falou agora mesmo, essa questão de você ser cheio da palavra. Lá em Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe o que é isso? É você ser uma dispensa, você ter uma palavra disponível para aquilo que você precisa. Então, eu costumo ter palavras diversas para eu confessar. Palavra de cura, palavras de fé para a vida financeira, palavras para o meu casamento. Então, uma vez que nós identificamos uma voz que destoa, não, mas parece que não é bem assim, não é isso que Deus tem. Então, na hora, eu libero aquilo que Deus disse. Eu acho que nós precisamos aprender a fazer orações mais cheias de fé. Amém. Sabe aquelas orações perigosas? Eu não preciso ser uma oração longa, demorada, não, mas tem que ser uma oração assim que faz calar a boca do diabo. É verdade. Eu duvido que o diabo vai atrás de crente que ora. Então a Bíblia fala que ele anda ao derredor procurando. Você acha que aquele crente que ora, que declara a palavra, que é cheio de fé, ele olha para aquele crente e fala, não, aquele ali deixa para depois, vamos procurar outro. Porque ele sabe que ele não vai conquistar território ali. Então essa questão de território, é claro que nós estamos aqui para conquistar, para manifestar o reino de Deus. E eu quero abordar aqui também uma outra coisa importante sobre essa atitude em lidar com o rugido do leão, é manter a sua posição. Então, o diabo sempre vai querer tirar você da posição da bênção. A posição da bênção é a posição de fé. Nós não estamos falando aqui, não é de posições no sentido de títulos, de função, não é isso. Nós estamos falando aqui da posição no sentido de você crer nas promessas de Deus, você é filho de Deus, você crê na obra consumada da cruz, você crê que é amado, você crê que, embora ainda não se apropriou daquela promessa, ela está a caminho, Deus não vai mudar de ideia, não é verdade? Então, manter a posição é uma coisa interessante, porque... segundo entendidos de animais e até de safaris, né, que são muito comuns assim na África, uma vez conversando com um guia num hotel onde eles têm ali um grupo, né, que eles têm esse tipo de visitas, né, de safaris, você sai no carro andando e você vê os animais soltos. Eles falavam o seguinte, que se algum dia, porventura, você se deparar com um leão... algum dia. Misericórdia. A primeira coisa, não corra. Permaneça firme na sua posição. Porque se você corre, ele vai entender que você é uma presa. E ele vai correr atrás de você. Então, eu não quero nem falar da questão literal aqui. Não, por favor. Porque é difícil você ficar parado realmente com um leão vindo na sua direção. Mas, como nós estamos falando aqui dessa questão espiritual, que a Bíblia lança esse exemplo, né, comparando o diabo a um leão, manter a posição, o que significa isso? Manter a posição diante do rugido do leão. Pastora Dalva, você que é expert em rugir de volta. Eu sou. Pastora, quando nós permanecemos na posição que o Senhor já nos colocou, e não abrimos mão daquilo que Ele já nos prometeu, eu estou permanecendo e eu não vou sair e o diabo não vai me devorar. Porque às vezes quando nós vemos, eu imagino que ver um leão de frente deve ser uma coisa assim, terrorizante. E o diabo faz isso com a gente. De vez em quando ele mostra um quadro diante de nós que nos dá tanto medo, que nos aterroriza de tal forma que nós saímos da posição.
E nós abrimos mão de promessas, abrimos mão daquilo que nós desejamos, estamos orando. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, não, pastor, eu vou parar de orar, eu acho que Deus não quer me dar. Porque ela ouviu um rugido tão forte que ela acreditou que Deus não ia dar. E às vezes está chegando, né? Está chegando, Deus às quer vezes dar. falta assim, 1 minuto para terminar a partida e a pessoa desiste. E o diabo faz isso, principalmente quando ele vê que está chegando. É porque as pessoas precisam entender, nós que somos, né, filhos de Deus, cremos, né, na obra consumada da cruz, você tem que entender que Deus age onde há fé. Exatamente. Deus age no território de fé. Tudo é pela fé. Porque a obra, quando nós falamos obra consumada, é porque já está tudo pronto. O diabo já foi derrotado. Então, Jesus já venceu. Então, mas hoje nós precisamos crer, ou seja, tomar posse disso por fé. Uma vez que você age em fé, essas promessas vão se manifestar na sua vida. Exatamente. Mas onde não há fé, também não há vitória. Pastora, eu creio que essa posição também é uma posição de autoridade. Porque a Bíblia fala em Efésios que nós fomos colocados à direita de Deus Pai, juntamente com Cristo Jesus, acima de principados, potestades, acima de poderes, de nomes, né, de demônios, de circunstâncias. Uma vez que eu entendo que eu tenho essa revelação, então eu tenho autoridade. É a mesma coisa do guarda, né? O guarda, ele pode ser franzininho, ele pode ser magrinho, baixinho, mas se ele está com a farda, pode chegar aqui uma carreta carregada de toro de madeira numa ladeira abaixo. Se o guarda estender ali a sua mão com aquela farda, aquela carreta tem que parar. Significa o quê? Nós somos revestidos da autoridade, tem o nome de Jesus. Quando o diabo olha para nós, ele vê Cristo. Então, uma vez que eu tomo essa posição, não abro mão da minha posição de autoridade, o diabo vai recuar. Olhar para Cristo, essa expressão é muito importante e eu quero concluir esse assunto que nós estamos falando aqui sobre o rugido do leão, né, que é um sinal de que as promessas de Deus já estão a caminho para se cumprir na sua vida. Aquilo que você tem buscado, crido e esperado em Deus. Agora, é muito importante que você conheça o verdadeiro rugido, ou seja, o rugido do verdadeiro leão, Aleluia. Aquele que é o leão da tribo de Judá. Né? Então, é Cristo. É muito importante que você entenda que o diabo ele quer apenas assustar você. E ele se passa pelo leão, né? Como se fosse o leão que é Cristo. Mas ele não é. Como que ele faz isso? Quando ele tenta lançar pensamentos na sua mente como se fosse Deus, dizendo que Deus está com raiva de você, pensamentos de condenação, de que você não é importante, que você não é amado, percebe? Isso faz com que você coloque os olhos em você. Então, colocar os olhos em Cristo. Eu gostaria que cada pastora fizesse um último comentário aqui sobre a importância de você realmente conhecer o verdadeiro leão da tribo de Judá, que é Jesus. Pastora Valéria. Pastor, eu quero concluir dando esse exemplo, contando um testemunho breve a respeito de olhar para Cristo. Uns anos atrás, a empresa do meu esposo ficou muito endividada. E era uma dívida aos nossos olhos. Isso era fato. Não era pensamento, era um rugido, assim, muito real. E eu me lembro que eu comecei a pegar o documento daquela empresa e eu orava com o nome do Marcos lá. E eu comecei a orar com a mão no documento. E eu falava assim para o mundo espiritual: ele é filho de Deus. E a palavra do Senhor disse que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então, quando meu marido for lá para aquela reunião hoje, daquele conselho dos sócios, eu vou estar aqui com uma pedra na mão e o gigante da dívida vai cair. E eu me lembro que ele saiu e eu peguei uma pedrinha. Eu tenho ela lá em casa hoje como memorial. Eu peguei aquela pedrinha e falei, na hora que o proprietário, filho de Deus daquela empresa, pisar lá hoje para contratar aquele homem que vai negociar as dívidas dessa empresa, o gigante da dívida caiu. Por quê? Porque Cristo, que está unido com ele,
é rico. Aleluia. E essa dívida Glória foi a Deus. completamente paga, mas ela era 2 vezes o valor da empresa. Olha só, hein? Então, Poderoso esse testemunho. e eu liguei pro meu esposo e falei, deixa eu te falar, o gigante da dívida caiu, agora você vai lá e corta a cabeça dele. Não endivide mais. Aleluia. Vai, não Amém. peça mais. E hoje a empresa está prosperando muito. faça Aleluia. Pastora Dalva, olhar para Cristo. Pastor, eu acho que essa é a maior lição que qualquer cristão ele precisa aprender. É verdade. Porque no dia a dia, o que te faz vencedor é olhar para Cristo. Parece fácil, né? Mas não é. Não é. Não. É No simples, dia- mas não é fácil. no dia a dia, isso não é fácil, mas é algo que, quando nós aprendemos, nós vamos ter uma vida muito diferente do que nós estamos acostumados. Uma vida de vitória, né? De vitória. Porque eu penso que muitas pessoas vivem debaixo de tanta acusação, de tanto peso, né? E não desfrutam do que Deus tem para elas. Sim. E a Efésios 3 diz assim, 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é o nosso poder, é o poder dele que opera em nós. Tudo quanto você pedir ou pensar, o Senhor está te dizendo que você pode pedir, que você pode pensar pensamentos de paz, pensamentos de vitória, pensamentos de cura, que Ele vai te conceder. Porque é isso que Ele quer, conforme o poder dele, que Amém. opera em você. Aleluia. Aleluia. Pastora Marília. Pastora, olhar para Cristo é olhar para o nosso espírito, que nós nos unimos com Cristo, né? E eu gosto muito do texto de Isaías 11:2, tenho confessado tanto ele na minha vida ultimamente. A Bíblia fala, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que já está dentro de nós. Olhar para nós, olhar para esse Espírito, qual que é? É o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Mas a palavra entendimento, no original, que é esse Espírito que já está em nós, no original é discernimento. Significa que o espírito de discernimento, ele já está em nós. Amém. É quando eu olho para o meu coração, quando eu volto para o meu espírito, o Senhor vai dar discernimento. Dizer, essa voz não é minha, essa voz é do inimigo, ele veio para te resistir, ou essa voz é minha, você pode confiar. Então eu tenho declarado isso, que o espírito de discernimento já está sobre nós. Amém. Porque se nós temos discernimento da voz do inimigo e de Deus, nós vamos ser vencedores. Aleluia, glória a Deus. Bem, nosso alvo ao falar sobre esse rugido do leão é ajudar você a dar um basta nas mentiras do diabo, para que você possa saber que você está debaixo do favor de Deus. Amém. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós vamos voltar daqui a pouquinho para comentar um pouco mais a respeito desse tema tão importante para todos nós, o rugido do leão, o sinal de que aquilo que Deus prometeu já está a caminho. Amém. Daqui a pouco a gente volta. Eu sou o Samuel, o detetive. Eu sou Ana Clara, a investigadora digital. E eu sou o Caleb. Sou a Caleb mesmo. E juntos somos os detetives da verdade. Caleb. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, poderosa, verdadeira. A palavra de Deus é Jesus. Bem, eu gostaria de deixar uma palavra para você sobre o tema de hoje do nosso programa, o rugido do leão, o sinal de que aquilo que o Senhor prometeu está a caminho. Nós compartilhamos aqui a respeito do texto de 1 Pedro 5, de 8 a 10. Mas eu gostaria de ler novamente esse versículo, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É interessante porque esse texto de 1 Pedro 5, de 8 a 10, ele já começa falando também aqui do propósito desse rugido do leão. Que existe um propósito espiritual, que Deus quer fortificar a sua fé, fundamentar você na experiência da cruz, na vitória da cruz. Que talvez hoje, para muitos, ainda é apenas um fato. Ainda que você creia, muitos não têm essa experiência na prática, na sua vida. E eu penso que é isso que Deus quer. Quer levar você a aperfeiçoar a sua fé, tornar a sua fé inabalável. Mas é importante que você entenda que o inimigo não estaria rugindo se não soubesse que há coisas grandes da parte de Deus vindo na sua direção, ou seja, as promessas de Deus. Então, a Bíblia afirma que o diabo é esse leão que ruge. Ele, na verdade, não é um leão. Ele é como um leão. E ele ruge para assustar você, para tentar impedir que as promessas se manifestem na sua vida. O alvo dele é intimidar você. Então, é importante que você identifique esse rugido. Entenda que o rugido do leão são pensamentos. O diabo lança pensamentos na sua mente, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, para que você desista dos seus sonhos, para que você pense que as promessas de Deus não são para você. Então, às vezes, você vê outros prosperando, outros sendo curados, outros tendo o casamento transformado, ou às vezes também multiplicando a sua célula, crescendo, ganhando almas, mas você não. Então, esses pensamentos é o diabo que lança na sua mente. Esse é o rugido do leão. Agora, entenda que a maneira como você lida com o rugido vai determinar se você vai ou não alcançar o seu propósito em Deus. Vai determinar se as promessas de Deus vão se cumprir ou não na sua vida. Então, o alvo do rugido do leão, desses pensamentos negativos, é lançar medo. Esse medo vai criando raízes e você vai ficando estagnado, paralisado e até incrédulo em relação às promessas. Agora, como que Deus age? Deus age no terreno da fé. Quando você tem uma atitude correta em relação ao rugido do leão, você vai avançar, você vai vencer, você vai experimentar as promessas de Deus na sua vida. Deixe-me comentar aqui 4 coisas importantes que diz respeito à sua atitude em relação a esses ataques malignos na sua vida. Primeiro, ignore o rugido. Então você precisa entender o seguinte, que você não pode impedir o diabo de rugir, ou de atacar você, ou de tentar te intimidar. Não, isso com certeza vai acontecer. Mas você pode ignorar esse rugido. Você pode ignorar os pensamentos negativos que o diabo lança na sua mente. Você é a única pessoa que pode vencer esse rugido do leão. Porque o diabo só tem poder na sua vida se você der. Porque todo o poder do diabo já foi vencido na cruz. Então o diabo não tem nenhum poder sobre a sua vida. Mas se você acredita nas mentiras do diabo, então você vai dar para ele credibilidade. É como se ele estivesse ganhando aqui território. Então é claro que, como seu inimigo, ele vai rugir
porque ele sabe que você está orando, que você está declarando as promessas, ele sabe que Jesus já conquistou tudo na cruz, ele sabe que você é filho amado, ele sabe que você é herdeiro, ele sabe que Deus não pode negar aquilo que ele falou, que todas as suas promessas têm nele o sim. Ele sabe o que está escrito na Bíblia, que se Deus não poupou o seu próprio filho, ele também não vai negar nada. Ele vai nos dar todas as coisas. Então, o diabo conhece isso. Então, ele vai tentar reter. Ele vai tentar se interpor no seu caminho para impedir que as promessas se cumpram na sua vida. Então, você precisa pensar de uma maneira contrária. Como? Esse pensamento não é verdadeiro. Essa é uma mentira do diabo na minha mente. Então, você decide crer no que está escrito. Então, como que você ignora? Você ignora o rugido quando você resiste a esses pensamentos errados na sua mente, que não estão em linha com a palavra de Deus para você. Segunda coisa, a Bíblia fala que há alguém para devorar. Ele está procurando alguém. Então, ele está procurando qual é aquele filho de Deus que ele vai impedir de se apropriar da vitória em Cristo. Então, esse alguém é aquela pessoa que acredita nas mentiras do diabo. Então, é aquela pessoa que fica intimidada, é aquela pessoa que se enche de medo, de preocupação, que vive ansioso pelo amanhã, que não consegue descansar em Deus. Percebe? Tudo que é o contrário do que a Bíblia diz que nós temos que fazer. O Salmo 91, ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Olha que coisa linda, mas isso pode ser uma prática na sua vida. Por que você descansa? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo, porque você tem revelação de que você já foi unido com Cristo. Então, você não vai ser uma presa fácil para o diabo, porque o diabo percebe que você ora, que você crê, que você se apropria dessa promessa. O diabo percebe que a sua fé ela é exercitada diariamente. Então é claro que você não está naquele grupo que são facilmente devoráveis pelo diabo. Percebe? Então você vai lidar com esse rugido de uma maneira muito prática, porque a maneira que você lida é que vai determinar se você vai ser devorado ou não, se você vai ser derrotado ou vencedor. Então você precisa manter a sua fé ativa. Sabe que a sua fé, ela é exercitada? Então é muito importante que você exercite a sua fé falando a palavra, declarando as promessas, porque isso vai fazer toda a diferença para que a sua fé esteja saudável. É como um corpo. Então, o seu corpo, ele precisa ser exercitado. Se você não exercita o corpo, quando você vai fazer uma caminhada, uma corrida, ele se cansa facilmente. Mas quando você exercita diariamente, você tem uma resistência maior. Isso se aplica também à sua fé. A sua fé precisa ser exercitada com oração, com a declaração da palavra, com a comunhão com os irmãos, congregando na igreja, participando dos cultos, orando com os irmãos. Às vezes um testemunho de um irmão fortalece a sua fé, uma palavra de um irmão coloca você mais para cima, percebe? Então tudo isso são formas de você exercitar a fé. À medida que você exercita, você se torna muito mais fortalecido e uma ameaça para o diabo, e não alguém fácil de ser devorado. Você sabe que leões, ou seja, os felinos de maneira geral, são animais territoriais.
Então, eles marcam territórios. E o leão, ele ruge para defender o seu território. É uma maneira dele dizer que aquele território é dele e ninguém entra. Quando a Bíblia está comparando aqui o diabo como um leão, em 1 Pedro 5,8, está dizendo que ele, na verdade, ele ruge é para assustar, para que você não conquiste aquele território. Às vezes, você está orando pela sua vida financeira, para que você possa crescer, prosperar, ter um salário melhor, então, ou vender mais, ou comprar algo que você queira, um carro, uma casa. Percebe? O diabo vai tentar resistir. Ele vai rugir para que você não avance. Então, aprenda a identificar esses pensamentos que vêm para te intimidar. Porque essa é a ação do diabo. Esse é o rugido do leão. Quando nós falamos que você pode apropriar-se das promessas de Deus, significa que você precisa avançar em fé, vencer a intimidação, sair da zona de conforto. Você percebe ali, tem uma circunstância, né, quando Pedro e João, eles vão curar um coxo que estava sentado à porta do templo. Pedro libera uma palavra e fala para ele, levanta e anda. Ora, mas ele era um aleijado. Então, como que ele diz para ele, levanta? Percebe? Essa palavra é uma palavra de desafio de fé. Ele tinha que sair de uma zona de conforto e tentar se colocar em pé. Porque se ele ficasse ali apenas prostrado, pensando, não, mas eu não consigo me levantar. Será que ele não percebe que eu estou doente, que eu sou aleijado? Percebe? Esse tipo de pensamento é um pensamento de derrotado. Mas qual que é a mentalidade de vitória, do vencedor? É um pensamento, uma mentalidade de fé. Uma vez que você tem a palavra que diz, levanta, vá, conquiste, é seu, você pode. Aí você vai agir em fé, debaixo de uma palavra. Amém? Então, se você age dessa maneira, com certeza, você que vai ser uma ameaça para o diabo, porque é você que vai conquistar territórios e não o seu inimigo, ok? Eu creio que Deus coloca coisas no nosso espírito que muitas vezes não fazem sentido para a mente natural, mas são coisas grandes que Deus quer nos dar. Eu me lembro quando nós começamos a orar para alcançar 1000 células de crianças em Goiânia. Nem era no Brasil, era na Videira, em Goiânia. Então, era algo muito difícil, mas nós cremos, porque esse foi um alvo, ou seja, um desejo que Deus colocou no meu coração, no coração da liderança daquele ministério. E nós começamos a orar, nós começamos a trabalhar, nós começamos a planejar, porque já era algo que Deus queria dar. Mas muitas vezes, essas coisas grandes, os pensamentos do rugido do leão vêm da seguinte maneira, não, isso é muito grande para você, nossa, mas isso é um absurdo, Deus nunca vai te dar isso. Percebe? Será que existe realmente algo grande demais para Deus? Eu tive uma vez uma experiência, e essa experiência foi muito importante para mim, e ela determinou a maneira como eu ia exercer fé dali para frente. Minhas filhas eram pequenas, naquela época nós tínhamos um carro a álcool, e eu não sei se você é dessa época, mas carro a álcool, quando fazia muito frio, ele não pegava. E assim, talvez você pense assim, gente, mas que época é essa? É recente. Mas meu esposo estava viajando, o Aloísio, e eu precisava sair, eu ia dar aula no seminário, e eu coloquei minhas filhas dentro do carro, ia deixar na casa da minha mãe, elas eram pequenas, e eu liguei o carro. Era uma semana que estava fazendo muito frio. Acredite em mim, antigamente fazia frio em Goiânia, ok? E o carro não pegou. E eu olhei, né, tentei novamente, o carro não pegou. E eu olhei,
será que é o álcool? O que será? De qualquer maneira, eu pensei, bem, eu vou então pegar um vidro de álcool que está lá na minha cozinha. Né? Mulheres, elas têm assim, ideias fascinantes. Né? E eu fui lá, peguei um vidro de álcool, coloquei no carro. Claro, né? Não funcionou. E depois eu tentei de novo, não funcionou. Foi muito tempo. Eu resolvi orar. E quando eu terminei minha oração, que eu falei em nome de Jesus, ao terminar a oração veio um pensamento. Assim, orar em nome de Jesus não funciona. Naquela hora eu assustei, porque eu identifiquei um pensamento. E eu pensei, mas espera aí, Deus não falou isso para mim. E eu falei, eu também não pensei isso, porque eu não creio nisso. Aí só sobrou a terceira opção. Então isso vem do diabo. Eu já ia descer do carro, eu voltei para dentro do carro e aí eu fiz uma oração, eu falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu acabei de ouvir o diabo falando para mim que orar em nome de Jesus não funciona. Então agora é com o Senhor e Ele, porque eu creio que funciona. Então eu vou colocar essa chave na ignição e eu vou ligar e esse carro vai pegar. Só para o diabo saber que quando eu orar em nome de Jesus, ele vai ter que recuar. E eu coloquei a chave no carro, liguei o carro e o carro pegou. E eu fui até o posto de gasolina, é claro, né, para abastecer. Sabe, aquela experiência ali, ela foi importante para mim. Porque eu estava indo dar aula, eu tinha um chamado, eu já estava ali trabalhando como líder, e aquela foi uma experiência pessoal, talvez uma experiência pequena, porque eu poderia simplesmente ignorar ali e dizer, não consegui, o carro não pegou, ou algo assim. Mas naquela hora o Espírito de Deus me mostrou uma ação maligna que acontece constantemente na nossa mente, que são pensamentos mentirosos, que vêm para desacreditar aquilo que a Bíblia diz. Se você acredita, você se torna alguém devorável. Então, qual que é a sua atitude? Você precisa aprender a rugir de volta diante do rugido do leão. Então, rugir de volta é declarar a promessa. É falar aquilo que a Bíblia diz. Então, muitas vezes, você precisa ignorar o rugido. Mas outras vezes, você precisa rugir de volta. Então, o inimigo sabe. Ele sabe rugir. Mas você vai mostrar também que você também sabe rugir. O verdadeiro rugido, que é o rugido do leão de Judá. Que é falar a palavra de Deus. Ok? Quando você faz isso, você está resistindo o diabo. E você está assumindo o controle dos seus pensamentos. Porque você rejeita um pensamento negativo, mentiroso, cheio de medo, de intimidação. E você se enche de fé. Isso é extremamente importante. Agora, você precisa também aprender a tirar a sua atenção de coisas negativas. Não alimente pensamentos negativos, de ameaças, de dúvidas. Sabe, pessoas às vezes que vêm com comentários, mas será que essa doença não é mesmo a vontade de Deus? Sabe, isso não é a voz de Deus. Isso aí é o rugido do leão na boca de outra pessoa. Então, você precisa tirar a sua atenção, sabe, dessas pessoas e dessas palavras que estão concordando com o rugido do leão. Falando coisas contrárias à palavra de Deus. E você precisa, então, fazer orações cheias de fé. Você vai guardar o seu pensamento, você vai rejeitar essa palavra, esse pensamento, mas você vai também fazer orações cheias de fé, porque essa é a sua arma contra o diabo. Então, se você se enche de fé, se você está cheio da palavra, é claro que você vai profetizar a vitória. Sabe, um crente que ora, um crente que lê a Bíblia, um crente que aprende a declarar a palavra, ele vai espontaneamente profetizar a vitória. Por quê?
porque isso faz parte da sua vida. A sua fé está constantemente em linha com a palavra. Você sempre vai falar do favor de Deus na sua vida e nunca de condenação. Mas existem pessoas que é o contrário. Às vezes ela fala mais da condenação do que do favor. Entenda que o inimigo sempre vai tentar levar você a desistir do que Deus prometeu. Às vezes é desistir de um sonho, às vezes é desistir de uma promessa e às vezes até desistir ou sair de uma posição que Deus te colocou. Então aqui vem uma terceira atitude importante em relação ao rugido do leão. Mantenha a sua posição. Você tem uma posição de autoridade em Cristo, sabia? Uma autoridade que Deus te deu. E a Bíblia fala que você também, que nasceu de novo, você está assentado com Cristo nas regiões celestes. Então, essa posição, ela é sua. Mas é muito importante que você aprenda a manter-se nessa posição de fé. Nós comentamos aqui no nosso bate-papo a respeito de um comentário de um guia turístico que faz safaris, né? Leva pessoas para fazer safaris. Ele afirmou certa vez que quando, né, alguém, se porventura, né, se deparar com um leão, né, é lógico ali no território dele, essa pessoa não deve correr. Essa pessoa precisa ficar firme na posição dela, porque se a pessoa corre, o leão vai entender que ela é uma caça, né, que ela é uma presa. Então ele vai correr atrás. Então o ideal é que essa pessoa fique firme, porque a chance do leão sair e ficar com medo é maior. O difícil é achar essa pessoa, né? Então, assim, é claro que na experiência literal aqui, essas pessoas que conhecem, eu penso que até agem assim com mais serenidade, tranquilidade. Mas uma pessoa que não conhece, eu não sei. Agora, em relação à questão espiritual, isso é verdade. Nós temos que aprender a manter a nossa posição. E como que você mantém a sua posição de fé? Olhando para Cristo. Sabe, tem uma experiência muito interessante lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto, que a Bíblia fala que vieram cobras venenosas e começaram a picar o povo, e as pessoas estavam morrendo. E a estratégia que Deus deu para Moisés foi construir ou fazer uma serpente de bronze e colocar ela numa haste, para que todas as pessoas pudessem olhar para ela. Então, todas as pessoas que olhavam para aquela serpente, eles eram curados. Aquela serpente ali é símbolo de Cristo na cruz, porque Cristo, ele tomou a forma, né, a semelhança do pecador e morreu na cruz. E é na cruz que nós temos vitória contra o diabo. Então, quando você olha para Cristo, isso faz você imune ao veneno da serpente. Isso faz você imune ao rugido do leão. Então, você precisa manter os seus olhos em Cristo, olhar para Ele, não desviar e crer que aquilo que Ele falou é a verdade e que as promessas estão a caminho e vão se cumprir na sua vida. Amém? E a última coisa que você precisa saber é conhecer o verdadeiro rugido. A Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Muitas vezes o diabo está rugindo porque ele quer se disfarçar de Cristo. E às vezes ele lança pensamentos de condenação como se fosse a palavra de Deus para você. Mas toma cuidado, porque quando o diabo ruge, você precisa então se posicionar, olhar para Cristo e declarar a palavra em fé. Saber que você é filho, que você é amado, que você tem a justiça de Cristo, que toda a obra da cruz, ela já foi consumada e é uma experiência na sua vida. Que você já foi unido com Cristo, ok? Que você não está sozinho, que aquilo que você orar, que você pedir, Deus não vai negar, aquilo que está em linha com a palavra. Então é muito importante, ao olhar para Cristo, você descansa nele.
E aí você pode ter certeza de que a vitória é sua. Em Provérbios 19, versículo 12, diz assim: como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. Isso aqui está falando do verdadeiro leão, que é Jesus. Então, é importante que você entenda que o Senhor também, ele tem um rugido de indignação, que é contra as acusações do diabo. É quando o diabo vem para passar uma imagem distorcida de Deus, dizendo que Deus está com raiva de você, que Deus não gosta de você, que Deus não vai cumprir a promessa que ele fez, percebe? Então, você precisa ter uma postura de aprender a lidar com a condenação. Lá em Romanos 8 diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então, não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é algumas, não. Nenhuma. Então, aqui não sobrou nenhum espaço para o diabo. Então, rejeite essa mentalidade de condenação. Diga um basta às mentiras do inimigo e aproprie-se de uma mentalidade de vencedor, que é a mentalidade da graça. Você está debaixo do favor do Pai. Amém? Quero nesta hora abençoar a sua vida e orar com você. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra. E na autoridade do nome de Jesus, eu desfaço agora toda mentira na mente deles. Ó Deus, que seja agora completamente anulado esses pensamentos de condenação que distorcem a palavra de Deus. Eu libero agora o espírito de revelação para que eles possam compreender que eles são amados, que eles estão debaixo do favor de Deus e que Deus tem coisas grandes e boas para cada um deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e nós voltamos a semana que vem. Até lá. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.